Eu sou a Larissa, eu sou uma parte do coletivo Magenta. A gente está aqui hoje com ele e Dayana, que a gente convidou para fazer parte de um ciclo de conversas que fazem parte de uma exposição virtual que a gente elaborou, que foi inaugurada em dezembro, chamada Até Vir a Noite, que está disponível no nosso site. Se vocês quiserem visitar depois, a gente pode passar o link no final, para quem não viu. E aí, dentro desse ciclo, a gente está discutindo um pouco sobre imagens, sobre a virtualidade e o compartilhamento, trabalhar em coletivo. E a gente pensou no meio desse processo em chamar de Dayana, porque ela tem essa pesquisa sobre imagens que a gente já acompanhava, já gostava muito. E a gente fica muito feliz dele ter topado falar com a gente, falar com vocês também nesse momento. Agora, fala sua. Gente, primeiro quero agradecer ao Coletivo Magenta, né, pelo convite, e agradecer todas as pessoas que estão aqui, né, que estão nesse encontro. Então, a gente pensou assim, primeiro eu vou apresentar o que é o projeto Narrativa Esse Encontro, e depois a gente vai ter um tempo para a gente conversar, tudo bem? Então, algumas pessoas que estão aqui eu conheço, né, o André, agradecer ao André, que já é a gente costuma dizer que é irmãos de quilombo. Então, fico muito feliz, né, pela presença. E então, eu vou pedir para entrar a apresentação, para a gente começar. Então, eu vou fazer uma breve apresentação também, quem ainda não conhece o meu trabalho, quem ainda não teve a oportunidade de ouvir minha fala, eu vou me apresentar brevemente também, né? Só para vocês conhecerem de onde eu venho, né? Então, a minha formação em artes plásticas, licenciatura em educação artística, e desde 2012 eu trabalho com mediação cultural, né? Fazendo visitas educativas, né? Oficinas e também materiais educativos para professores. E o projeto Narrativas Se Encontram nasce justamente dessa experiência como mediadora, né, como educadora, trabalhando nas instituições, e ele começou em 2015, na verdade, né, foi em 2015 que eu criei a página no Facebook, e depois eu criei no Instagram, né, e desde então eu venho alimentando, podemos dizer assim, essas redes com imagens, né, e aí eu vou pedir para entrar a primeira imagem, só para a gente começar, eu fiz essa captura de tela, vocês podem ver que é de 28 de junho de 2015, né? Então, essa foi a primeira imagem que eu postei na página do Facebook, na Narrativa Se Encontram. Só que a história com as imagens começa bem antes, né? Então, como eu falei, a minha formação é em artes plásticas, licenciatura, né, em educação artística, mas essa formação, né, por que eu escolhi estudar artes plásticas, né, por que eu tenho esse interesse pelas imagens? Desde muito criança, né, e a minha primeira experiência com arte não foi no museu, né, diferente da imagem que a gente está vendo, foram com reproduções em cartões postais, em calendários. Então, esse foi o meu interesse, começou o meu interesse por arte a partir da reprodução, né, de obras de arte, isso já desde criança. E aí, enfim, quando adulta, né, eu decido estudar artes plásticas. Na minha família não tem ninguém que tenha uma formação em artes, né, inclusive eu fui a primeira a entrar numa universidade, né, até o ensino superior, na minha família. Então, falar sobre esse assunto, para mim, é sempre muito desse lugar da sensibilidade, do afeto, das minhas experiências pessoais, né? Então, é uma pesquisa que ela não nasceu na academia, né? Muitas pessoas acham que o projeto Narrativa Se Encontram vem de uma pesquisa de mestrado, mas, na realidade, ele vem de uma pesquisa da vida, né? Dessa prática como educadora.
Então, eu trouxe essa primeira imagem, que ela diz muito do período em que o Narrativa Se Encontra começou. Então, nessa época, em 2015, eu trabalhava na Pinacoteca do Estado de São Paulo, né, como educadora. E a minha experiência com o público era muito diversa, então eu trabalhava com diversos públicos, e com um acervo muito, né, complexo, né, o acervo da Pinacoteca é um acervo muito rico, nesse sentido de arte, né, tanto contemporânea quanto arte, né, do século XIX, início do XX. E nesse período eu estudava bastante a pintura de gênero, né? O que é a pintura de gênero? A pintura que no século XIX ela vai mostrar, resumindo assim, o cotidiano, né? A vida da burguesia, enfim, era a pintura de gênero da época, né? E essas duas imagens eu quis começar justamente mostrando que era o meu trabalho naquele período, era trabalhar conversando com as pessoas, com as imagens. Então, como é que surge o Narrativa Se Encontra? Surge dessa experiência de estar com o público, mas também estar no ambiente do museu. Então, essa pesquisa de trabalhar com as imagens foi que me levou para muitas imagens. Então, eu olhava uma imagem e, naturalmente, lembrava de outra, num processo muito do fluxo da vida, né? Até que em determinado momento eu percebi que era demais aquilo, né? Então, todos os dias, sendo acessada ali pelas imagens, eu ia tendo sendo afetada ali pelas imagens, né? E isso ia acontecendo primeiro na minha mente. Então, eu olhava para uma imagem e lembrava de outra. Até que eu decidi criar a página, porque eu achei que esse trabalho, assim, esse processo, eu precisava partilhar esse processo, porque primeiro era mental, né? Então só ficava comigo. Aí depois eu percebi que era possível fazer isso por meio das imagens digitais. Então eu olhava uma imagem, lembrava de outra, eu ia lá no computador, um programa simples, né, de edição, e juntava as imagens, né? Então, nesse período, eu não tinha uma noção do que seria esse trabalho, o que ia acontecer depois, né? Porque não era uma intenção muito pré-estabelecida, né? Ia acontecendo e eu ia lá colocando essas imagens na página. Aí eu vou pedir para passar para a próxima imagem, que aí entra justamente numa imagem que é uma imagem recorrente na minha pesquisa, porque nesse período, como eu falei, eu trabalhava na Pinacoteca, e a gente estudava, né, os educadores estudam o acervo, enfim, tem pesquisas pessoais também, e uma das pesquisas que eu desenvolvi muito foi sobre a pintura Saudade. Ela é muito conhecida, enfim, né, quando falo em Pinacoteca do Estado, acho que é uma das primeiras pinturas que vem, né, do Almeida Júnior. Só que essa pintura, as pessoas quando vinham visitar o museu, elas vinham já com uma ideia pré-estabelecida, carregada de ideias sobre a imagem. Então, já vinha com uma história formada, e eu, como educadora, tinha que tentar pensar junto essa história e pensar por que as pessoas estão só vendo isso nessa imagem, né? E aí eu fui estudar essa obra, né? E para tentar responder para mim, né? E para o público depois, o que poderia chamar tanta atenção dessas pessoas, né? Eu acho que essa imagem, eu me identifico muito com essa imagem, porque é uma figura feminina olhando uma imagem, né? E que é a Saudade. A outra imagem, que é a Maria Madalena, né? Ela está com um pote de unguento. Estão separadas no tempo e no espaço, mas tem uma união aí nessas imagens, né? Então, nem sempre o Narrativa Se Encontra vai trazer esse aspecto só da semelhança, né? Existe algo entre essas imagens que liga elas, né? E a Saudade, diferente do que a maioria das pessoas acha que ela segura uma carta, mas na verdade ela está olhando uma fotografia, né? Então, é interessante observar essa pintura, porque o Almeida Júnior está lidando com uma tradição, né, da arte, que é a pintura, só que ele insere dentro dessa obra
uma fotografia, que é o meio técnico mais moderno da época, né? Então, aqui podemos dizer que ele está tratando de tempos também nesse trabalho dele, né? E isso sempre me instigou a tentar observar essa imagem a partir de outros lugares, né? Não só fixar na narrativa autobiográfica do artista, que é o que se diz muito da obra, né? Falam muito sobre que é uma relação do Almeida Júnior com a sua morte, enfim, uma premonição. Só que será que a imagem diz isso? Né? Então, era sempre essa a minha dúvida, e eu instigava o público a também pensar, né? Será que a imagem está contando essa história? Mas que memórias tem nessa imagem, né? E a partir daí, eu digo que ela é a minha imagem presença, ela sempre está comigo, latente, ela aparece sempre no meu trabalho para lembrar também o porquê dessa pesquisa, né? Que é uma pesquisa que nasce dessa inquietação também, junto com o público, como educadora, e também como pesquisadora de tentar entender as imagens além da interpretação, né? Tentar realmente adentrar numa memória da imagem, né? Então, o meu trabalho, ele tem essa autonomia de quando eu trago essas imagens, elas estão livres, né, para serem quem são. Então, eu não fico muito pensando nessas narrativas que os livros contam, né? É importante saber o contexto histórico, né, social, enfim, da obra, óbvio, mas eu também penso que existe uma autonomia na obra de arte, né, que ela diz por ela, né? A imagem fala mesmo estando muda aí, né? Mas ela diz muito, e ela vai dizer, para cada um, ela vai dizer algo, né? Então, o meu trabalho vem desse lugar também, dessa autonomia das imagens, né, do fluxo dessas imagens, e também de pensar que, no caso, quando trabalhava no museu, eu tinha acesso ao objeto artístico, mas eu também tinha acesso a outras imagens que vinham, né, dos livros, da internet, né, enfim, essas imagens iam chegando e elas iam me afetando, né, a ponto de eu criar esse projeto com esse intuito mesmo de partilhar e pensar junto com as pessoas as imagens, né. Então, vou pedir para passar para a próxima, que aí, nesse período, né, 2015, 2016, eu ainda estou muito influenciada pelo acervo do museu, estou muito influenciada pela pintura de gênero, e os meus interesses nesse período, como eu estudava muito o século XIX, meu interesse foi pelo ateliê dos artistas também, para eu entender como que era esse ateliê, né, como que o artista cria uma ideia de espaço de trabalho, lá no século XIX, né, é bom a gente até pensar, né, qual que é o espaço hoje do artista, né, que espaço é esse, né. Lá no século XIX havia uma criação aí, né, do espaço, né, do trabalho, do ambiente, e eu gosto dessas duas imagens porque elas são de períodos diferentes, apesar de não ter a data, mas a pintura do Luiz Galhac, ela provavelmente é do final do 19, início do 20, né, e tem essa relação muito forte com o descanso do modelo, né, do Almeida Júnior. Então, eu acho interessante como as imagens aqui têm esse diálogo com a própria arte, né, então como que o Almeida Júnior ele vai citar outras expressões artísticas dentro dessa pintura, né, então eu estava nesse momento, nesse interesse, né, de perceber, como eu falei, o além, né, o além dessa interpretação, ou além do que a própria história da arte conta, né, então, assim, eu estava nesse momento de tentar entender a imagem a partir dela, né, então, cada detalhe ia chamando minha atenção e eu ia relacionando com outras obras que eu já havia visto, né. Então, vou pedir para passar para a próxima. Ainda dentro desse acervo, então, o acervo da Pinacoteca era o meu campo ali de estudo, né? E aí eu comecei a estudar nesse período também o corpo, né? Então, essa relação com esse modelo, né? Que modelo é esse? Que ideia de beleza é essa? Que padrão é esse? Né?
o que essas imagens, por que a gente naturaliza determinadas coisas e não outras, né? E aí, nessa imagem que é a escrava romana, do Oscar Pereira da Silva, eu me aproximo um pouco do gesto, né, dessa outra pintura, que é do Eugênio de Blas, apesar de são cenas diferentes, né, mas ambas essas mulheres estão no espaço urbano, vamos dizer assim, na rua, e elas estão sendo olhadas, né, e esse olhar, o que diz esse olhar, né, quem olha pensa o quê, né, então eu comecei a tentar entender também como que essa figura feminina no século XIX vai ser apresentada, seja ela vestida, seja ela nua. Então, como que esses modelos, né, essas poses e essas ideias vão circular pelas imagens também, né? E hoje a gente até pode questionar essa obra, né, da escrava romana, em termos de, né, até de pensar essa violência que essa mulher está colocada, né, e a pintura, ela é como se ela passasse uma ideia suave, né, do que é ser uma escrava, nesse caso, né, e pensando que nesse período 1894, o Brasil tinha acabado, né, de passar, enfim, a abolição, a questão também da república, e esse pintor, ele vai fazer essa figura feminina, né, dialogando com um passado que não diz respeito a esse agora, do Brasil, e essa obra, depois de anos, vai parar no acervo, enfim. E a gente vai ter esse encontro, esse diálogo. E aí eu ficava muito me questionando sobre esses tempos da imagem e o que ela fala sobre o hoje também, né? Será que a gente acharia normal esse tipo de cena, né? No caso da escrava romana, né? E no caso, como que ela dialoga com a história do Brasil, né? Como que ela dialoga com a história da escravidão no Brasil? Então eu ficava nesse questionamento aí. Mas mais para frente vocês vão perceber que meu trabalho ele vai tendo algumas mudanças, né? Em termos de imagem, e a gente vai percebendo isso. Então pode passar para a próxima. Então, quando eu enfim, começa a observar isso com mais, tentando entender de forma mais profunda esse corpo, né, essa representação do corpo, eu vou adentrando na nossa história, né, na história da arte, da chamada arte brasileira, e de que identidade que é essa, né, de Brasil. E aí eu trago essa imagem da Anita Malfatti, que tem um diálogo, né, tanto a gente pode pensar estético, enfim, de estilo, com Gauguin, que é um artista francês, né? Então, quando a gente pensa nessa identidade de arte brasileira, a gente também tem que se questionar, né? Que modernidade é essa, né? De onde que vem essas ideias de modernidade, de identidade, nacionalidade, né? Eu não vou responder assim, não tenho respostas, né? Acho que eu tenho muito mais questões do que respostas em termos a isso, mas é importante a gente observar essas imagens e tentar perceber esses diálogos, que eles podem não ser acasos ou coincidências, né? Pensando que esses artistas, né, os modernistas, eles vão, né, buscar lá fora uma modernidade, né, uma outra estética para o trabalho deles, e voltam para cá e tentam vamos pensar assim, diagramar aquilo que eles perceberam lá fora para o aqui. Mas será que isso dá certo, né? Se a gente fala de identidade nacional, de que ponto de vista, né, que está sendo essa identidade, está sendo colocada por quem, né? Então, é mais um questionamento que vai acontecendo ao longo dessa minha pesquisa também. E aí eu vou passar para a próxima. Aí já entra a fotografia, né? Vocês perceberam que até agora estava na pintura. Então, a partir de 2017, 2018, a fotografia vai entrar com intensidade na minha pesquisa, porque eu começo a estudar mais a fotografia. Então, eu digo que as imagens, elas vão se aproximando de mim conforme
eu vou me aproximando delas, é como se fosse um diálogo mesmo, né? Um processo de aproximação, quando a gente está conhecendo alguém, né? E a gente vai descobrindo um pouco dessa pessoa, né? Então, a mesma coisa foram com as imagens, né? No momento em que eu fui entrando em outras, tendo outras experiências, né? Em outros espaços, outros museus, outros centros culturais, né? Tanto como visitante, tanto como educadora, eu fui me aproximando da fotografia e percebendo também relações, né? E aí, esse meu trabalho, ele, nesse momento, creio eu, né, que ele passa a ter uma outra... ele vai trazer outras questões, que não são mais do campo só da arte, né? E talvez no campo mais da política, da nossa história mesmo, né? E tentar entender que imagens permanecem, e por quê, né? Por que permanecem, né? E aí, quando eu me deparei com essa fotografia do Albert Henschel, né, que é um artista alemão, um fotógrafo alemão que veio para o Brasil no século XIX, responsável por criar um imaginário muito negativo da população escravizada, levar imagens daqui para fora, né? E a gente tem que entender que a fotografia no Brasil, ela é muito complexa, né? Porque quando vem esses fotógrafos para cá, a população negra escravizada, ela vai ser objetificada, né, coisificada pela lente desses fotógrafos estrangeiros. E essas imagens vão circular tanto aqui quanto fora, né, do nosso país. E aí, quando eu me deparei com a pintura da negra, da Tarsila, e percebi uma relação formal com a fotografia do Albert Henschel, eu fiquei me perguntando o que há de moderno no modernismo brasileiro, né, de fato. Que modernidade é essa? Se a relação ainda é colonial, né, nesse olhar. Então, a partir daí, gente, o meu trabalho ele vai ter uma outra dinâmica, né? E aí vocês vão... Quem acompanha sabe onde que vai parar, né? Todas essas questões. Pode passar para a próxima. E aí eu vou começando a inserir cada vez mais, né, imagens de pessoas negras no meu trabalho, né? E por que isso vai acontecer? Porque eu vou começar a me identificar com essas imagens, né? Eu não estou vendo essas imagens como coisas, né? Essas imagens, para mim, são seres, elas têm uma identidade, elas têm uma vida, não uma vida como a nossa, né? Mas uma vida, né, que chega, né? Uma energia que chega, né? Então, essas imagens começaram a vir com muita força, né, para mim, né? E eu comecei a me perguntar o que as imagens querem de mim, né? O que elas estão querendo dizer para mim, né? Porque nem sempre a imagem, ela diz, né? A gente tem que esperar um tempo aí para entender. Às vezes o processo, né, do que realmente, que memória que essa imagem quer me passar, né? E aí eu comecei a perceber, né, essas desigualdades, essas relações, esses conflitos. Então, não é mais só o que é parecido, né? Talvez nunca foi, né? Mas o que está entre essas imagens, né? E aí essa pintura do Pedro Pérez, Fascinação, também, que é do acervo da Pinacoteca, eu sempre fiquei assim pensando nessa imagem, né? Uma tela pequena, né? E esse nome, Fascinação, esse título, né? Que fascinação? Quem está fascinado por quem, né? O que é essa fascinação? E aí a gente percebe o grau também de desigualdade aí na imagem, né? Em que a boneca está vestida, né? E a criança não, né? Quer dizer, a criança está vestida, mas está descalça, né? E essa fotografia do August Sander, que é um fotógrafo alemão, e que ele, no século XIX, ele começa a fazer como se fosse um mapeamento, né, das pessoas, né, na Alemanha. Então, ele vai fazer uma série de fotografias desde crianças a idosos,
e também profissões, né? Então ele quer quase catalogar, né, esse povo, né, essas pessoas. E aí quando eu me deparei com essa menininha, né, assustada, olhando para a câmera, né, do fotógrafo, e com a boneca sentada, é como se quase que né, como se fosse uma transição, né? A imagem, ela é como se uma tivesse realmente dentro da outra. E aí eu comecei a me questionar sobre o que é ser uma criança, né? Uma criança negra no Brasil nosso, com todas as desigualdades, com todas a história de violência, ela é uma criança, né? Será que quando o Pedro Pérez, né, em 1909, faz essa tela, ele está falando o quê, né? O que ele está querendo comunicar com essa imagem? Né? Então, também é um questionamento, né? Se a gente for pensar, a imagem do negro no Brasil é uma imagem forjada pelo branco, né? Criada dentro de uma sociedade totalmente atravessada pelo racismo, né? E que até hoje a gente ainda tem imagens extremamente opressivas circulando sobre a população negra, e que isso, de certa maneira, é algo, um ponto negativo, né? Que faz com que a gente seja visto, né? Não como pessoas, né? Mas como coisas. Então, eu comecei a perceber isso de forma muito intensa nas imagens, a ponto de, quando olhar uma imagem, essa imagem vibrar, né? Porque essa imagem, ela chega com tanta força, e eu percebo que ela estava querendo algo de mim, né? E aí eu continuei essa busca, esse trabalho, mas sempre dentro desse fluxo da vida, viu, gente? Não, tem muita gente que acha que esse trabalho, uma vez falaram assim para mim, eu sei como você faz esse trabalho, você coloca uma imagem e procura no Google, e procura por imagem. Aí eu perguntei assim, gente, mas isso existe? Eu nem sabia que tinha essa possibilidade. Então, não é nesse fluxo mesmo, de observar uma imagem ainda, e, né, dentro dessa atenção e dessa distração, né, entre olhar e perceber mesmo, né. E aí foi nesse fluxo, né. Então, cada vez mais que eu fui adentrando também a minha história, a minha identidade, essas imagens foram chegando com mais força. Aí eu vou pedir para passar para a próxima. Né? E aí, enfim, e aí as crianças vieram com muita força, né, nesse meu trabalho. Então tem esse trabalho, ele já tem mais de 600 dípticos, né, e trípticos, são esses pares, né, de imagens, e hoje eu escolhi falar de algumas, né, porque é impossível falar de todas, então eu escolhi falar dessas que me atravessam de maneira muito intensa, né. Então, as imagens que eu trabalho não são só do campo da história da arte, mas da cultura visual como um todo. Essa fotografia, que é das duas irmãs, né, Barete e Aya, que é do sul do Sudão, é uma fotografia jornalística, né, que eu encontrei numa página, e logo que eu vi as duas irmãs vestidinhas com esse vestido cinza, né, esse cuidado uma com a outra, né, eu me lembrei de Rosa e Azul, né. Mas por que eu me lembrei de Rosa e Azul, né? O que liga uma coisa na outra? Porque são crianças, né. Então, toda vez que eu falo dessa imagem, eu me emociono por conta mesmo de onde essas crianças estão, né. A Berete e a Aya são crianças órfãs, né. E a história delas, né, me tocou demais, né, quando eu li sobre a história delas. E juntar esses tempos, né, essas imagens, é legitimar a nossa humanidade, né, porque por muito tempo, quem poderia ter um retrato, né? Quem poderia ter? Então, e por muito tempo, essa ideia de beleza, de carinho, né, as crianças negras não tinham, né, por conta mesmo de todo um processo de opressão, escravidão, e hoje pelas desigualdades sociais, né.
Então, quando eu vi essas duas meninas, eu fiquei também pensando muito na minha história, né? Na menina que eu fui. Então, essas imagens vão chegando e eu vou sendo afetada, sim, por elas, porque eu até falo que minha pesquisa, as imagens não são objeto de pesquisa, porque eu não vejo as imagens como objetos, mas eu vejo como elas se comunicam comigo e elas querem, de fato, que eu fale sobre elas, mas não só, né? Eu fale com elas. É uma relação muito de proximidade, né? E de uma busca, né, incessante por algo, né? E vocês vão perceber, quando chegar nas próximas imagens, o que eu quero e o que as imagens também querem, né? Então, vou pedir para passar para a próxima. E aí, né, essa imagem, talvez a da Ruby, que é essa pintura, né, que ela está carregando uns cadernos, uma régua. Essa imagem talvez seja uma das mais conhecidas, né, a Ruby. Ela foi a primeira criança negra a entrar numa escola branca no período, né, que estava de transição, né, ali nos Estados Unidos, por causa do apartheid e tudo mais. E essa criança sofre muitas ameaças. Ela tinha 8 anos, isso lá na década de 60, né? E ela, mesmo assim, ela não desiste, né? Ela continua, ela vai estudar, mesmo sendo menosprezada pelos professores, pelas as outras crianças brancas, mas ela continua, né? E aí, quando eu vi essa escultura do Flávio Cerqueira, eu vi um encontro, né? Como se fosse essas crianças se encontrando e indo estudar juntas, né? Então, como se fosse uma turma. E aí, logo veio a imagem desse fotógrafo, que é o Prince, é um fotógrafo, eu esqueci agora o país, mas ele é um fotógrafo africano, e ele tem um projeto muito bonito, né, em que ele vai trabalhar muito com muitos retratos de crianças, mulheres e homens negros, enfim, ele traz muito essa questão com a educação, né, muito forte no trabalho dele. E aí, esse tríptico, vamos dizer assim, ele fala muito de mim, né, então, do meu processo também como criança, né, um processo alfabetizada, num período em que o Brasil está passando também vamos dizer, por uma transição. Eu entro na escola em 1993, né, com 6 anos de idade, e os professores, eu costumo dizer que os meus professores, que me deram aula, foram filhos da ditadura, né. Então, a ação que eles tinham com as crianças era de dureza, era brutalidade, né? E aí, quando eu me vi nessas crianças, né? E pensando assim, eu não desisti também, né? Então, essas imagens, elas sempre dizem de mim, né? Elas falam muito da minha identidade, de certa maneira. Eu estou dialogando, evidente, com obras da história da arte, da cultura visual, mas elas falam de mim o tempo todo, né? Então, quem quer me conhecer vai ali na página, que vai saber muito mais de mim do que eu mesma posso imaginar, porque essas imagens, elas o tempo todo falam da minha identidade, né? Quando eu comecei a perceber isso de forma mais intensa, isso vai acontecendo no fluxo mesmo. E aí eu vou pedir para passar para a próxima. E aí, essa imagem, ela vem um pouco para fechar essa primeira parte que eu conversei com vocês, porque na segunda parte eu já vou trazer outras imagens, em que a Grada Quilomba, né, uma artista, ela é portuguesa, mas também com origem na África, e ela é uma artista multidisciplinar, e ela traz muito a ideia de narrar outra história, como narrar, né, e o Sidney Amaral, um artista brasileiro, né, ele infelizmente já é falecido, mas é um artista que deixou uma produção muito rica, né, para a gente pensar a nossa história, a história dos afro-brasileiros. E quando eu percebi a relação, eu fiquei muito emocionada de pensar nessa fala, né? Quem pode falar e quem pode ouvir, e que histórias contam sobre nós, e que histórias nós podemos contar sobre nós.
né? E aí tem quando a Grada veio para o Brasil, né, fazer a exposição dela aqui, que aconteceu na Pinacoteca em 2019, se eu não me engano, ela deu uma entrevista e ela falou o seguinte, né, sobre as imagens, né? Normalizamos palavras e imagens que nos informam quem pode representar a condição humana e quem não pode. A linguagem também é transporte de violência. Por isso, precisamos criar novos formatos e narrativas. Essa desobediência poética é descolonizar, né? Então, quando eu entrei em contato com o trabalho da Grada, eu percebi que, de certa maneira, eu tô nesse enfrentamento ali de novas narrativas, de outras narrativas, a partir de imagens prontas, ou seja, imagens que já estão no mundo, mas que eu posso pegá-las e narrar a partir de mim, né? E que histórias elas podem contar a partir de mim, né? E aí eu começo com uma série de imagens, que eu vou pedir para você, para passar, que eu vou inserir, né, uma outra relação aí, né? Então, eu começo com essa, só para pensar dentro da história da arte, né, ocidental, a gente está muito acostumado com uma história, né? É uma história muito reiterada, né? Que a imagem, ela tem esse modelo do que é belo, do que é bonito, e muito do que se foi criado no Renascimento, né? Que é essa mão, esse detalhe da mão do Adão, ele ainda reverbera, né, no nosso tempo, né, no século XXI, principalmente as ideias do que é bonito, do que é bom, ainda reverbera. Só que existe um passado muito antes, né, muito antes do Renascimento, no campo de humanidade, né, e aí eu começo a inserir imagens do Egito Antigo, né, que foram chegando também, né, de maneira muito assim, e eu fui acolhendo essas imagens e percebendo relações com outras, né? E aí, até eu chegar num ponto em que eu percebo uma relação profunda comigo. Aí vocês vou pedir para passar para a próxima. E aí, nesse momento, eu me insiro no meu trabalho, né? Se eu já estava vindo, observando as pessoas negras de forma muito intensa, as representações, né? Aí eu passo a me colocar dentro desse trabalho, né? E isso aconteceu em 2019, né? E por que eu me insiro no meu trabalho? Porque a imagem pediu. Tinha mais, né? Já estava transbordando, né? Essas memórias já estavam transbordando em mim. E no momento em que eu me coloco dentro dessa entre esses tempos, né, entre esse passado, muito passado, e esse fragmento que a gente não sabe se realmente de quem é, né, mas sabemos que é da 18ª dinastia, né, do período de Amarna, que é do período do Akhenaton. Então, os pesquisadores acreditam que seja ou da Nefertiti ou de outra esposa do Akhenaton. Mas, neste caso, quando eu me coloco próxima a esse rosto, né, fragmentado, e o meu também fragmentado, a imagem está dizendo o que para mim, né? Ela está me pedindo justiça, né? Ela está me pedindo aquilo que talvez eu não estava entendendo ainda, desde as primeiras imagens, quando começam a aparecer as pessoas negras, né? E aí, nesse momento, eu entendo que que a imagem quer de mim é justiça, né? Que eu possa falar de uma outra narrativa sobre a história do negro, mas não só, né? A história da humanidade, né? Legitimar a nossa humanidade dentro dessa história humana, né? A qual nos tiraram, né? Tiraram isso de nós, né? Com a questão da escravidão. Então, eu comecei a perceber isso de maneira muito forte, muito intensa. E é interessante essa fotografia do meu autorretrato, eu fiz, não percebi a relação de início, mas depois, eu observando, eu fiquei impactada, né,
com esse fragmento, né, que eu também estou fragmentada. Talvez isso seja algo da condição de nós que somos da diáspora, né, o fragmento. Porque a gente nunca vai conseguir, ou talvez, né, nunca não, mas é difícil conseguir pegar o fio da nossa história, né. Então, eu sempre costumo dizer que eu não sei de que África eu vim, mas não importa. O que importa é que eu sei que eu vim da África, né? Então, essas imagens, elas estavam querendo me dizer isso, né? E aí, isso veio com muita força, né? E eu comecei vocês podem perceber que eu comecei do macro, né? E agora estou mais no micro, tentando trazer mais aspecto da minha identidade para dentro desse trabalho, e utilizando imagens minhas e da minha família e do meu próprio arquivo, né, familiar. Algo que os artistas negros, né, do Brasil e no mundo já vem fazendo já tem um tempo, né, então não é algo inédito, né, não é algo inédito, mas dentro da história da arte, enfim, mas que no meu caso tem uma força muito grande para mim, porque é no momento também que eu me vejo como artista, né? Antes eu não conseguia me perceber, mesmo tendo uma formação em artes plásticas, mas eu não conseguia me observar como artista, eu ainda estava no campo da educação. Eu estava negando, talvez, esse lugar como artista, porque é muito difícil você falar que você é um artista, né, num país como o nosso, né? Porque existe uma pele para ser artista, né? Existe uma classe social para ser artista. E aí você fica constrangido quando você fala, eu sou artista, porque existe um modelo, né? E aí, no momento em que eu quebro, talvez, essas barreiras que estavam dentro de mim, inclusive, eu começo a perceber uma outra forma de me inserir também nessas imagens, né? Aí eu vou pedir para passar para a próxima. E aí, eu, menina, né, com 8 anos, e uma escultura, né, do Tutankhamon, que é o faraó mais conhecido, né, entre nós, porque a tumba dele foi encontrada em 1922 praticamente intacta, né, e a história dele pode ser contada, né, para o mundo, né. Então, eu penso que a arte, né, do Egito Antigo, né, o pensamento, né, a sabedoria deles e tudo mais, foi sendo apropriada, né, pela Europa e colocada o povo egito como um povo europeu, né, quase, né, a teledramaturgia, o cinema representando eles como brancos, né, e aí eu falei, não, eu vou me colocar também nesse lugar, porque os egípcios não eram brancos, né, o Egito fica na África, né, então, assim, por que negam isso, né? Porque foi uma das maiores civilizações que já existiu, né? Em termos de conhecimento humano. Então, eles desenvolveram a medicina, desenvolveram a arte, a moda, ciência, arquitetura. Tudo que a gente quiser saber sobre o passado está lá no Egito, né? Então, assim, nesse momento eu começo a fazer algo como se eu estivesse devolvendo o poder, né, que me negaram, né, então eu vou inserindo as minhas imagens nesse sentido, né, de olhar também para uma outra história, né, eu posso contar uma outra história sobre o povo negro, né? E aí, vou pedir para passar para a próxima imagem. E é evidente, né, gente, que eu vou trazer essa coisa, eu sempre brinco, é uma coisa meio jocosa também, né, eu brinco que meus ancestrais são os faraós, né, as rainhas, mas é porque, de fato, a gente, como sociedade, nos negaram essa história, né, então eu vou me colocando entre os faraós e as rainhas egípcias, para trazer uma outra visão sobre eles também, né, e a Nefertiti, ela é considerada, uma obra, né, uma escultura considerada de muita beleza, né, tanto que ela foi levada para a Alemanha, né, ela hoje está no Museu da Alemanha, em Berlim, e durante a Segunda Guerra Mundial ela foi escondida, né,
Então, a gente pode pensar assim, por quê? Né? Por que essa obra chama tanta atenção? O que há de tanta beleza nessa imagem, né? E por que forjam uma ideia de beleza somente branca, né? Então, eu vou me colocar próxima a ela nesse sentido, né? De pensar que essa beleza nos foi negada. Por quê, né? E aí eu me insiro nessa beleza também, né? Valorizando a negritude, a beleza negra, não como uma forma narcisística, mas como uma forma também de justiça. Aí eu vou pedir para passar para a próxima. E aí eu trago essa poesia do Ney Lopes, que eu vou ler para vocês, que ela tem tudo a ver com toda essa discussão. O Ney Lopes, ele é compositor, né, cantor, escritor e estudioso das culturas africanas aqui no Brasil. Ele já é um senhor, tem mais de 78 anos, e ele escreveu essa poesia que eu acho que ela dialoga muito com esse meu trabalho, né? E ele, vou ler para vocês. Brechetiano, para Abdias do Nascimento. Primeiro, eles usurparam a matemática, a medicina, a arquitetura, a filosofia, a religiosidade, a arte, dizendo tê-las criado, a sua imagem e semelhança. Depois, eles separaram faraós e pirâmides do contexto africano, pois africanos não seriam capazes de tanta inventiva e tanto avanço. Não satisfeitos, disseram que nossos ancestrais tinham vindo de longe, de uma Ásia estranha, para invadir a África, desalojar os autóctones, bosquímanos e otentons, e escreveram a história a seu modo, chamando nações de tribos, reis de régulos, língua de dialeto. Aí lançaram a culpa na escravidão, na ambição das próprias vítimas, e debitaram o racismo na nossa pobre conta. Então, reservaram para nós os lugares mais sórdidos, as ocupações mais degradantes, os papéis mais sujos, e nos disseram: riam, dancem, toquem, e nós rimos, dançamos, tocamos, cantamos, corremos, jogamos. Agora chega. Então, essa poesia do Ney Lopes me tocou muito, assim, quando eu li, porque eu vi um forte diálogo, né, com a história, né, do povo da diáspora, né. E aí, eu vou pedir para entrar a próxima imagem, que é de alguém que disse: eu já dancei, eu já cantei, agora chega, né? Eu tô fazendo uma analogia brincando, né? Pensando que quando Beyoncé ela vai até o Louvre, fecha o Louvre, para gravar um clipe com Jay-Z, em que esse clipe foi gravado de uma maneira, de uma maneira a criar outra narrativa sobre a história da arte, né, em que ela se coloca na frente dessas imagens e se coloca como arte, né, é falar assim, agora chega, né, eu quero contar a minha história, né, e esse diálogo com essa estatueta do Akhenaton e da Nefertiti, ela faz parte, né, do Museu do Louvre, e é interessante pensar o quanto que eles estudaram muito bem o acervo, né, para poder fazer esse clipe, né, e dar uma outra história, né, tanto no sentido bem amplo mesmo, né, da arte, né, tentar criar outra estética, né, outra forma de olhar essa arte. E é interessante que atrás deles, né, tem a Vitória de Samotrácia, né, que é uma escultura fragmentada também, que foi encontrada e levada para o Louvre, né. Então, o Louvre, ele é um museu formado, a gente tem que deixar isso, não só o Louvre, mas vários museus da Europa, né, Estados Unidos, formado por meio de saques, né,
distorção, roubos de obras de outros países, né? Então, tanto que até hoje existe uma disputa, uma briga para a repatriação de obras por conta disso, né? Então, é importante a gente pensar que a história da arte é a história do poder também, né? E quem tinha esse poder, né, no passado e quem tem esse poder ainda hoje, né? Eu costumo dizer que os museus não deixaram de ser a Casa Grande, né? Então, a minha pergunta é, até quando o museu vai ser a casa das musas, né? O museu precisa ser a casa do povo. E eu acho que quando a Beyoncé, ela leva esse corpo, essa dança, essa música negra para dentro do Louvre, ela está justamente questionando essa casa das musas, né? Então, eu trouxe esse trabalho para dialogar com a poesia do Ney Lopes também, né? E a próxima imagem tá chegando no final, tá, gente? Essa imagem, eu gosto muito dela, porque eu fui adentrando mesmo na cultura egípcia, né, cada vez mais, né, e ela é essa imagem do meio, né, eles chamam de estela, né, que é uma estela votiva, que é como se fosse uma oração. Então, tem essas duas orelhas e essa escrita na centralizada é como se estivesse pedindo, né, algo, né, clamando, enfim. Se a gente for pensar, né, trazer para os dias de hoje como se fosse um santinho, né? Então está pedindo aí piedade, né? E essas duas orelhas, né, são esculturas da Amélia Toledo, né, que é uma artista brasileira, e é uma obra de 1975. Então eu gosto dessas duas imagens porque elas falam da questão tanto do falar, né, tanto do escutar, né? Então a gente está nesse processo, né? Quem trabalha com educação, enfim, trabalha muito nesse processo da escuta, do diálogo, né? E eu, com as imagens, eu tento ter esse trabalho, né? De escuta, de diálogo, mesmo que seja uma escuta silenciosa, né? Mas eu tento ouvir o que essas imagens estão querendo me dizer, né? E aí, esse trabalho, ele ficou de 2015 até 2019, nas redes, circulando no Facebook e no Instagram, e chegou um determinado momento que eu senti a necessidade de criar uma outra interação com o público, né? Porque as pessoas entravam em contato comigo, mas por mensagem, e eu achei que as imagens estavam me pedindo para sair desse espaço, né? Elas já estavam transbordando. Então, eu criei o que eu chamo de laboratório de escuta de imagens, que eu vou pedir para passar para a próxima. E aí são eu imprimi essas imagens, né, em papel fotográfico, tamanho 10 por 15, cerca de 100, 120 imagens, com o intuito dessa escuta, né, de fazer com que as outras pessoas pudessem acessar também essas imagens, não ficasse só no campo da rede social, né, e com essa necessidade, na verdade, uma necessidade mesmo de ouvir outras pessoas, né, o que as outras pessoas pensam sobre essas imagens, que memórias essas imagens estão contando para elas, né. Então, em 2019, eu participei, teve uma ação dentro da programação da exposição Somos Muitos, experimentos sobre coletividade, teve na Pinacoteca, né? Eu não trabalhava mais lá, mas eu enviei esse projeto para participar, né? E ele foi aceito e eu fiquei muito feliz, porque eu volto, né, à instituição a qual eu aprendi muito, né, no processo de mediação, e volto com um trabalho, né, que surgiu lá, né, só que aí num desdobramento, né, numa outra forma, né. E nesse processo, é um processo muito sinestésico, né, tanto que o laboratório de escuta de imagens é muito difícil fazer aqui pela internet, porque nós estamos no plano, né, não dá para a gente tocar. E a proposta foi justamente imprimir essa quantidade de imagens para que os jovens, principalmente os jovens, né, que não têm essa vivência com as imagens impressas, possam tocar nessas imagens e possam ter um tempo maior com elas, né, porque a gente está vivendo nesse processo do touch, né,
e do Instagram, que você passa a ver 100 imagens por minuto, praticamente, e não fica, ou acha que não fica com nada, mas, na verdade, essas imagens vão se fixando, e aí, em determinados momentos, elas aparecem, né? Então, para que a gente não seja manipulado pelas imagens, né? Eu criei também essa proposta, né? Que ela é muito experimental, de escuta mesmo, né? E aí fica a pergunta, né? A gente escuta imagens, né? As imagens falam, e se elas falam, como falam, né? Então, é um processo bem experimental mesmo, que infelizmente eu não pude mais fazer por conta da pandemia, mas que no futuro é algo que eu quero retomar, né? Então, eu queria concluir com essas imagens, né? Tem a próxima também, para vocês verem, né? Então, um grupo de adolescentes interagindo com as imagens, né? Buscando ouvi-las, né? Concentrados ali. E para finalizar, eu trouxe uma última referência para vocês, né? Que é a Leda Martins, que eu acho que ela tem um diálogo muito forte com o meu trabalho. Eu vou pedir para entrar para a próxima, né? A próxima. Essa é a Leda Martins, né? Eu trouxe duas referências, né? Para vocês, do campo que não é do campo da história da arte, né? Mas é da cultura brasileira, da cultura afro-brasileira em específico, né? E a Leda Maria Martins, ela é professora, né? Aposentada já, mas ela tem um trabalho muito importante, né? De estudos, principalmente no teatro, né, negro, né? E ela traz uma concepção muito importante que eu penso que é um diálogo profundo com o meu trabalho, né? Que é na concepção filosófica, Nagô e Yorubá, assim como na cosmovisão de mundo das culturas banto, a encruzilhada é o lugar sagrado das intermediações entre sistemas e instâncias de conhecimentos diversos, sendo frequentemente traduzido por um cosmograma que aponta para o movimento circular do cosmos, do espírito humano, que gravita na circunferência de suas linhas e intersecções, da esfera do rito e, portanto, da performance. A encruzilhada é o lugar radical de centramento e descentramento, intersecções e desvios, textos e traduções, confluências e atrações, influências e divergências, unidade e pluralidade, origem e disseminação. Operadora de linguagens e discursos, a encruzilhada, como um lugar terceiro, é geratriz da produção sígnica, diversificada e, portanto, de sentidos plurais, né? Então, o meu trabalho, hoje eu vejo ele como uma encruzilhada, né? Nesse sentido mesmo de algo diverso, plural, né? E desse lugar também sagrado, né? De encontro, né? Entre o eu e o cosmos, né? Entre o eu e o tempo, os tempos, né? E as imagens. Então, gente, eu preparei essa fala para vocês, dizer que eu estou muito feliz, eu sei que eu falo muito, mas que agora a gente pode conversar mais sobre esse trabalho, eu gostaria de ouvi-los também, conhecer um pouquinho de vocês. Então é isso, gente, só tenho a agradecer. Agradecer, tenho algumas perguntinhas para te fazer, mas quero abrir também para quem quiser comentar, perguntar alguma coisa, pode ligar o microfone, se vocês quiserem ligar a câmera também, podem ficar à vontade. Isso, tem o botãozinho de levantar a mão, se já tiver alguém falando, só para a gente se organizar, mas podem ficar à vontade para abrir o microfone e conversar com a gente. Li, eu queria te perguntar, eu acho muito, muito bonito, eu até notei aqui, quando você falou que as imagens elas vão se aproximando de você, ao mesmo tempo que você vai se aproximando delas.
Até que chega nesse momento que você se pergunta tipo, o que essas imagens querem de mim, como se elas tivessem vida própria e te chamassem para conversar. E aí eu acho legal que você fala que cada vez que se olha essa nova imagem, ela te fala outra coisa. Até que chega um ponto em que ela tem uma autonomia de que ela própria é o discurso, assim, não é que ela representa alguma coisa. Ela é o que está ali, é ela. Uhum. E aí, eu queria te perguntar, que foi uma coisa que surgiu muito no outro encontro, que a gente estava com uma preocupação muito grande com essa questão de arquivo, de memória. E aí, quando eu vejo as fotos da Pinacoteca, que está todo mundo pegando, o postal que você criou, tendo essa coisa sensorial com as imagens que você criou, eu queria até te perguntar como educadora, como você vê essa questão desse tempo para a gente observar as imagens? Porque aí é como se fosse quase essa coisa de ter o objeto impresso vira quase uma contracultura, assim. E aí, como você pensa, bem uma questão pessoal mesmo, como você pensa que a gente está lidando com essas imagens hoje? Assim, agora que é um turbilhão de imagens, e aí pensando que as imagens de arte se confundem com outras imagens, como você acha que a gente pode trabalhar de um jeito que seja benéfico também, esse turbilhão de imagens, se você acha que é possível? Olha, é um desafio na realidade, né? Eu acho que nós, como sociedade, banalizamos as imagens, né? Muitas imagens que chegam até nós, elas às vezes são muito violentas, né? E elas estão circulando enfim, nessas redes, né, de compartilhamento de imagens, principalmente quando acontece algum crime, né? Vou dar um exemplo. E isso acaba viralizando, né? Essa imagem acaba sendo levada para muitos olhos, né? E eu penso que isso é muito perigoso, né? Então, as imagens, elas têm essa energia, né? Elas têm, eu penso assim, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado na maneira que a gente está se relacionando com elas, para não naturalizar, não normalizar, né? Então, é um desafio, eu penso que é muito complexo. Eu, como educadora, pensar esse momento. Por isso que eu penso na imagem física, porque a imagem física você tem mais tempo de observação com ela, né? E você não está ali dentro da rede, né? Você está com a imagem. Então, você vai ter mais tempo de observar e mais tempo de perceber. Então, eu acho que é dentro desse lugar. E como nós estamos que eu digo que é quase a tirania nas imagens, é confrontá-las, né? É enfrentar, porque não tem mais, talvez não tenha outra forma, né? Alguém levantou a mão, pode falar. Oi, boa tarde. Boa tarde, Maria. Desculpa. Eu queria parabenizar, né, pelo projeto e agradecer, né, pelo coletivo por proporcionar esse encontro, porque eu não conhecia e achei, assim, extremamente incrível, um trabalho, assim, maravilhoso, extremamente tocante. E eu queria perguntar se, durante essa pandemia, as imagens têm conversado com você mais do que antes. Olha, elas começaram a silenciar um pouco. Elas estão voltando agora. Agora, né, a trazer algumas questões para mim. Mas durante a pandemia eu passei longos períodos mais introspectiva, né, do que aberta, né, para receber também, porque às vezes você tem que estar aberto, né, nessa recepção. E eu acho que a gente está passando por um trauma coletivo muito grande, muito intenso. Cada um está vivendo esse trauma de um jeito. Mas eu comecei a mergulhar nas imagens minhas, né, da minha família, né, de álbum,
e também imagens essas do Egito, né? Então, eu fui para o antigo, né? Eu resolvi ir para o antigo para buscar algumas respostas, né? Mas elas silenciaram um pouco, porque eu também estava, né, nesse processo, né? De tentar escutar a mim mesma. Então, elas estão voltando agora. Mas no processo mesmo, no início, estava difícil, né? Estava difícil. Tanto que eu estava mais perguntando do que na minha página eu também faço muitas perguntas lá, né? Não com o intuito de ter respostas, né? Às vezes é mais para externalizar mesmo a dúvida, a questão, né? Mas elas estão voltando agora, né? De uma maneira também calma, né? Antes era muito intenso. Por conta, às vezes eu fico pensando por quê, né, que tinha essa intensidade toda, mas é porque devido mesmo às minhas experiências, né, trabalhando em vários museus, estando com muitas pessoas, então essas imagens iam chegando de maneira assim, quase que uma atropelando a outra, né, mas agora, devido a essa distância, né, a esse isolamento, elas foram chegando de maneira mais acanhada, mais silenciosa. Mas elas estão ainda aí, viu? Elas estão vindo para mim também, estão chegando, se achegando, mas eu brinco, né? Eu sempre falo, né? Que é um processo muito também dessa afetação, dessa subjetividade, dessa introspecção. Eu também tenho que estar aberta, né, a esse trabalho. Então, perguntam uma coisa que eu ia até dizer, eu acabei não dizendo, que muita gente me pergunta assim, mas esse trabalho não tem um fim, não acaba nunca. E aí eu dou risada, eu falo, não tem fim, porque enquanto eu estiver aqui, né, existindo, elas vão estar vindo, né, vão estar chegando. E aí é um trabalho da minha vida, né? As pessoas acham que às vezes é até um exagero, não, isso é exagero. Mas, na verdade, é um trabalho muito intenso para mim, né? Um trabalho que diz muito sobre mim, mas diz muito sobre nós, né? Eu falo de mim, mas eu falo de uma coletividade também, né? E aí é isso, minha gente. A Vandersa, ela diz que está com um probleminha no microfone, então eu vou ler a pergunta dela para você. Quando você diz sobre observar as imagens a partir de outros olhares... Opa, saiu aqui. Sair da fixação para com o autor da obra em si, eu posso dizer que o fazer narrativo, ele não encontra barreiras? Ou haveria um limite do que enxergar nas imagens ou um limite do que identificar nelas? Isso é possível? Isso seria possível? Olha, uma pergunta bem filosófica, né? Bem complexa, né? Mas eu acho assim, que se a gente for pensar, por exemplo, dar um exemplo quando as pessoas encontraram o busto lá da Nefertiti, debaixo da areia, né? O que aconteceu para eles descobrirem que era o busto da Nefertiti, né? A imagem disse para eles, eu sou a Nefertiti. O que foi que aconteceu? A imagem tinha símbolos nela que dizia que ela era Nefertiti. Então, ela não tinha legenda, diferente dos museus, sabe? Então, assim, é nesse sentido que eu acho que a imagem, ela disse. Ela tem algo intrínseco nela que diz sobre ela, né? Eu dei um exemplo, né? Mas eu penso que todas as imagens, elas dizem sobre si, mas, né? Tem também as camadas sociais, né? Que também diz, né? Então, está dentro desse lugar, né? Tanto tem a autonomia das imagens, mas também existe um controle também, né? Que é de como, por exemplo, as imagens que eu mostrei lá da escrava romana para vocês, né? Aquela imagem, naquele período, ela era aceita dentro da academia de arte. Por que ela era aceita, né? Que olhos podiam ver aquela imagem, né? E que olhos iriam... O que aqueles olhos estavam dizendo sobre aquela imagem, né? Então, eu penso que tem esse jogo também entre olhar e ser visto, né? Entre dizer e calar, né? Então, é bem complexo mesmo esse lugar da imagem. Mas eu penso que eu não, né? Tem muitos autores que falam sobre isso,
que elas têm autonomia, né? Que elas vão chegando, né? Um dos autores que falam bastante sobre isso é o Etienne Saman, que tem o livro Como Pensam as Imagens, então ele já traz essa questão de que a imagem pensa, né? E dentro desse livro tem vários outros textos de outros autores que pensam as imagens, né? Um deles fala que as imagens, elas são múltiplas, mas não significa que elas não falam, né? Não é, ela significa que elas falam quando elas querem. Então, existem esses estudos das imagens que já trazem essa ideia mesmo de liberdade, né, de emancipação das imagens, mas também tem estudos que falam sobre esse controle que as imagens têm, né, de opressão, né. Então, quem fala bastante sobre isso é a Patricia Hill Collins, né, ela tem um conceito de imagem de controle, e ela traz essa ideia também para a gente refletir, né, sobre esses processos todos, né. Não sei se respondi, né, mas é isso, gente. O André está com a mão levantada, se quiser falar. Oi, gente, boa tarde a todas. Dayana. Boa tarde, André. Presente, escutá-la, você sabe bem disso, uma irmã aí de Quilombo, né? Enfim. Eu fiquei, assim, o seu trabalho, ele me atravessa muito, eu já te falei muito sobre isso, e fico bem contente de perceber que cada vez que eu te ouço, eu sou levado para outros lugares. Eu fiquei pensando muito sobre a Susan Sontag, quando ela menciona que a realidade é muda, e quem tem o domínio da fala somos nós, então todos esses discursos também que são incorporados nas imagens, de certo modo, cai naquilo que você chama de que as imagens não são ingênuas, não existe uma intencionalidade imbuídas aí nessa coisa formal que é a imagem. Mas a minha pergunta, ela entra um pouco nessas duas experiências que o seu projeto alcançou, não é? Que é essa experiência no campo virtual, por meio das redes sociais, né, Instagram e Facebook, como você colocou, e no laboratório de escuta, quando você já tem aí uma materialidade nessas imagens sendo palpáveis, como documentos, enfim. O Ola Balogun, né, um cineasta e pensador nigeriano, ele trata as máscaras africanas e também as estátuas a partir de um conceito de multimídia, né? Ele menciona que essas máscaras africanas, essas estátuas, elas ativam lugares múltiplos, não é? Interessante que são materialidades analógicas, mas ele traz esse conceito de multimídia que a nossa experiência já leva para o campo virtual, né? Sim. Justamente por isso, né? Porque essa máscara, ela precisa da música, ela precisa do corpo, ela precisa de um território para ser ativada. E aí a minha pergunta vem justamente na sua experiência no laboratório que você propõe a mediação com essas imagens. Eu gostaria que, se você puder falar, como é que é o alcance da mediação dessas imagens, né, em sua materialidade tangível, quais são os seus atravessamentos que são despertados pela relação das pessoas que você não conhece com essas imagens, não é? Porque algumas pessoas têm uma imaginação muito colonial de alguns retratos, né, de algumas imagens, e aí confrontada com imagens decoloniais, podemos dizer assim, eu gostaria de saber que tipo de experiência é essa que você presencia. É isso. Obrigada, viu, André? É uma alegria te ter aqui, né? E é uma experiência muito fascinante, eu digo assim, porque nessas experiências que eu tive com os adolescentes, eu não me apresentei como artista, não me apresentei nem como educadora, me apresentei como propositora que tinha que estava ali com imagens e convidei eles para participar, assim, bem nesse fluxo mesmo. E aí foi muito legal, porque isso daí também não trava, né, a fala deles, né, e foi uma experiência extremamente rica, né, a primeira que foi no Instituto Federal de Itacoaxetuba, na época eu estudava lá, fazia um curso lá, e durante a Semana da Cultura, eu me propus fazer o laboratório com os alunos,
E a reação deles foi muito legal, assim, no sentido de estranhamento, né? Então, eu coloquei as imagens no chão e falei para eles escolherem uma imagem, a primeira proposição era essa, escolher uma imagem e conversar com elas. Aí eles olharam para a minha cara e falaram assim, mas imagem não fala. Eu falei, você tem certeza que a imagem não fala? Olha, tenta, faz uma experiência, é uma experiência, né? Vamos tentar ouvir o que elas dizem. E aí eles ficaram muito... O silêncio para eles era, assim, quase que mortal. Mas eu entendi, né? Depois eu perguntei para eles, por que foi tão difícil? Eles não conseguiram fazer esse exercício de início, assim, né? Eu falei, por que foi tão difícil? Por que é tão difícil? Aí eles falaram assim, porque a gente não está acostumado a fazer isso, a gente nunca fez, e porque aí saiu deles, e porque nossa relação com a imagem é no Instagram, né? É no touch. E aí eu propus outra atividade, que era a atividade coletiva, e saiu, acho que foi muito legal isso, que foi para eles, em grupo, montarem, fazer uma espécie de montagem com essas imagens, e pensar nas aproximações, por que eles estavam aproximando essas imagens, né? E aí, adolescentes da periferia, a maioria negros, né? E aí eles trouxeram relações muito fortes, né? Com eles mesmos, né? Então, eu acho que essa questão da identidade, ela é muito forte, ele aparece de forma muito intensa, né? Das mulheres também, a figura feminina aparece muito no meu trabalho. Então, eles relacionaram muito com esse corpo, né? Então, tanto que o corpo atravessa demais, né, o meu trabalho, né? Então, a reação é sempre muito intensa, eu tenho a impressão. E na Pinacoteca, como estava acontecendo a exposição Somos Muitos, foram alunos que estavam passeando lá pelo museu, e eles viram que estava acontecendo alguma coisa, eles foram ver. E aí eles já se interessaram, vocês já viram que eles já estavam super nas fotos, já interagiram, né, de maneira muito no fluxo. E aí foi muito interessante que eles viram a imagem da Grada Quilomba e do Sidney Amaral, e tinha uma bandeira, e eles conseguiram fazer um movimento tão intenso que eu nem sabe, foi um momento de muita... eu fiquei muito emocionada, que eles olharam a imagem que tinha lá o díptico, né, da Grada e do Sidney, e olharam a bandeira que estava escrito, a liberdade não pode ser simulada. E ali eu entendi que as imagens realmente estavam conversando, né, que elas realmente estavam dizendo algumas coisas que elas dizem para mim, elas estavam dizendo para eles também, né. Então, eu vi essa intensidade viva, né, nas respostas que eles trouxeram para aquela experiência. Então, foi muito intenso para mim, assim, sabe? Nesse sentido. Principalmente quando traz essa questão do corpo, né? O corpo é muito forte mesmo, né? E quando eles aproximam a imagem de perto para perto deles, né? Por isso que eu faço impressões pequenas mesmo, de propósito, viu? Às vezes são menores do que 10 por 15, porque essa aproximação, né? Ela leva, né? Traz, né? Para perto, né? E quando se traz para perto, né? É uma relação de proximidade, tanto física quanto, né, sensível. E aí, eu penso que mexe muito. Então, é uma experiência que ela é muito sinestésica, como eu falei, e ela é muito experimental. Então, o que acontece em um, jamais vai acontecer no outro. Porque o que as imagens vão falar para um, né, vão falar para o outro. Porque é esse diálogo entre as subjetividades, né, que é muito intenso, né? Então, de identificação ou de repulsa, né? E quando eles percebem, isso foi interessante também dos alunos lá na Pinacoteca, eles falaram assim, é interessante, porque as imagens que tem pessoas negras são iguais às das pessoas brancas, né, os retratos, né, e aí eles falaram assim, mas existe uma discriminação com as pessoas negras, né, e aí eu perguntei, por que vocês acham que existe essa discriminação, né, qual que é o problema, né? E aí eles trouxeram toda a narrativa, escravidão,
as desigualdades. Então, assim, a imagem, ela traz a memória dela, né? E ela dialoga com a memória também do mundo. Então, é algo muito, eu não preciso dizer nada nesse trabalho. Na verdade, eu nem, no laboratório de escuta, eles só vão ouvir minha voz, nesse sentido, eu estou ali, mas eu estou só mais para escutar, né? É um momento bem particular para mim, porque eu falo muito, vocês perceberam? Então, para mim, é um momento muito particular de escuta, eu quero ouvir. É um momento de estar aberta ali a ouvi-los e conversar, é evidente, com eles, né? Trazer essas questões sobre as imagens, né? Talvez a gente tenha uma dificuldade muito grande em falar determinados assuntos, por exemplo, né? Racismo dentro de casa, né? O machismo, entre outras desigualdades, enfim, opressões. E as imagens, elas acabam trazendo esse diálogo à tona, né? Então, eu acho importante, né, esse meu trabalho por conta disso também, porque não é um floreio, né, sabe, não é uma coisa que eu faço, não é apreciação, né, o meu trabalho ele não é para ser apreciado, né? Ele é para ser realmente questionado, para ele ser vivido no corpo também, né, para a gente tentar entender essas questões que fogem, às vezes, da palavra, né? Mas que ela às vezes tem que sair. Mas eu fiquei até arrepiada com essa história da Pinacoteca. É muito legal. E aí, eu queria até aproveitar e te perguntar, acho muito legal isso que você falou, que você quase não fala, que você deixa as imagens rolando por si, mas você acha que existe um momento em que é preciso intervir, assim, de que você deixa tão aberto a interpretação, e aí eu acho que é um pouco na linha de uma pergunta que já foi, assim, de que você acha tudo bem passar a obra sem falar, foi feita por artista tal, ou se, não, você chega numa hora que você fala, tá, agora eu preciso contextualizar historicamente ou artisticamente. Raramente eu contextualizo. Raramente. Porque eles próprios já conseguem perceber, eles já sabem. Quando eles me perguntam, esse artista é quem é? Aí eu falo, né? Mas eu percebi que não é uma necessidade também, não é uma necessidade ali nesse processo, né? Mas às vezes eu falo, mas não é algo assim, eu não estou ali para falar sobre história da arte. Porque os assuntos que rolam ali é sobre a vida, né? Então, claro que a história da arte, né, que a gente conhece, ela é sobre a vida também, mas por muito tempo, pensando na arte ocidental, ela omitiu vidas, né? Ela criou desigualdades, rupturas, né? Desumanizou alguns, né? Então, eu não fico muito nessa proposta, né? É sempre uma proposta muito mais dessa autonomia deles também, né? Que assuntos que eles querem trazer também ali, né? Então, às vezes, eles ficam muito tímidos também por conta dos assuntos, né? As imagens, elas suscitam coisas muito fortes também. Então, e eu sei que tem imagens muito fortes no meu trabalho, mas eu acho importante levar também, mesmo que fique em silêncio, né? Mas para a gente tentar perceber que, às vezes, o silêncio também faz parte, né? Também está fazendo parte desse processo. Mas eu não busco contextualizar muito, não, porque uma hora ou outra eles vão encontrar a resposta, enfim, talvez, eles vão achar. Porque também meu interesse é que eles sejam pesquisadores. Porque eu aprendi a olhar imagens dessa maneira. Eu via as imagens, quando eu era criança, separada do contexto delas, né? Em calendários, em revista, em livro. Às vezes o livro não contextualizava, só tinha lá a imagem. E aí eu aprendi a ter essa relação com a imagem assim. E aí, enfim, adulta, eu fui ter uma pesquisa mais profunda, né, nesse sentido. Mas essa pesquisadora que vocês estão vendo hoje nasceu lá quando era pequenininha, quando era criança, nesse processo de observação mesmo, né?
chegar às imagens, chegar aos livros didáticos e ficar vendo aquilo de maneira, sabe? Esse espaço também que a gente tem que se dar para o não saber, né? O espaço do não saber é muito importante porque é ele que vai criar dimensões dentro de nós para a gente buscar esse saber. Então, por isso que eu não busco contextualizar tanto, porque meu interesse nesse trabalho, é formar mesmo pesquisadores, para que eles, no futuro, tenham uma visão mais ampla do mundo, né? E não sejam ludibriados, né, pelas fake news aí e tudo mais, né? Então, é nesse sentido também, né? Eu tenho essa necessidade de pensar a pesquisa também, né? Que eles sejam pesquisadores deles mesmos também, né? Não só, mas pesquisar a si, né? Quando eu coloco as minhas imagens, né? Que tem minhas irmãs, meu pai, o interesse é que eles também se aproximem da história de si. Às vezes eles nem sabem, não conhecem nem sabem nem o nome do bisavô, sabe? Então, assim, eu acho que esse é um momento também de tentar aprender um pouco a sua própria história, né? A sua própria identidade. Sair do macro, ir para o micro, e assim vai nesse movimento. A Janaína levantou a mão, se quiser ligar o microfone, pode ficar à vontade. Eu agradeci a Eli e a vocês, e eu queria saber quando e como você se apresenta como artista, já que no laboratório de escuta você falou que você fala o mínimo possível, e eu queria saber se eles sabem que em algum momento você é autora desse tríptico dessa conversa. Em uma dos laboratórios eles perceberam que era eu, né? Aí não tinha como, né? Aí não tinha como, mas geralmente eu não me apresento assim, não. Eu estou me apresentando como artista aqui para vocês, né? Mas que eu fiz poucos laboratórios, eu não consegui fazer muito porque veio a pandemia, né? Mas eu comecei a me apresentar como artista muito recentemente, né? Bem recente isso também, né? Internalizar isso, né? Acolher isso, né? Como sendo uma verdade minha também, né? Demorou, mas agora eu consegui. Por todos os motivos aí possíveis, né? A gente acaba, no meu caso, eu acabei dando muita ênfase para a educadora e esquecendo um pouco da artista. E aí teve uma hora que transbordou, não dava mais, né? Não tinha como. E aí hoje eu tenho esse trabalho mais, eu me vejo dentro desse lugar. Artista, pesquisadora, educadora, tá tudo junto. Não tem uma diferenciação, não. Mas quando eu fiz os laboratórios, eu estava nesse processo também de experimentar e de ouvir as pessoas, né? Num laboratório que eu fiz, em que esse que eu me apresento como artista, foi numa universidade, que foi para adultos, estudantes de arte, eu percebi que isso intimida, né? Acaba intimidando as pessoas, né? Então, elas ficam meio tímidas de falar qualquer coisa do trabalho, né? Como se fosse, né, me ofender, ou sei lá, não sei. E aí eu percebi essa trava. Então, por isso que as primeiras eu fiz sem me apresentar, né? E deu muito certo, porque eles fluíram, falaram. E eu acho que é um processo também, né? Quando um dia for possível fazer novamente, né, o laboratório, eu posso ir experimentando também essas outras falas, essas outras experiências também, né? Vamos ver se é possível, né? Eu espero que seja, né? Mas é isso, se apresentar como artista ainda é complexo, né, para mim. Eu tenho essa ideia, né, de que às vezes a gente é muito influenciado por uma ideia do que é artista, do que é arte, e isso é colocado em nós, mesmo eu sendo uma educadora, né, sabendo das coisas, né, tendo vivenciado, mas tem algumas barreiras, né, alguns muros pessoais, interpessoais que que a gente precisa romper, né, vai precisando romper. E eu estou nesse processo agora desse rompimento, né? E agradecer o Coletivo Magenta por estar aqui, né?
falando desse meu trabalho de uma maneira bem mais, né, acreditando nele, né, sabe, acreditando que de fato ele tem os seus caminhos, né. Eu digo que, na verdade, as imagens que estão me convocando o tempo todo, né, para falar, para que eu possa levá-las para outros lugares. Obrigada pela resposta. A sua pesquisa é muito foda e você é uma artista sensacional. Obrigada. Queria perguntar se mais alguém tem alguma pergunta, porque a gente já está chegando no fim desse encontro. É ruim chegar essa hora do agora ou nunca. Agora ou nunca não. Antes de acabar, vou colocar os contatos da Eli na tela para vocês seguirem, conhecerem quem ainda não conhece. E aí, antes de fazer um agradecimento em nome do coletivo, eu queria fazer em nome de Larissa mesmo. Eu acho que antes de começar, a pessoa chegar, a gente estava falando, poxa, sempre fica em bolha, sempre é o pessoal da comunicação, das artes que vem. E aí, eu como professora de artes, que nesse ano passado virei imagem também, que virei só rosto, é muito acolhedor ouvir você falar. E aí eu também penso que tudo que você falou hoje aqui, eu vou levar para mim, e eu vou tentar levar para meus alunos, e eu espero que eles levem também, porque as pessoas têm muito medo de imagem, né? Eles têm muito medo de errar o que está certo, então ouvir você falar dá até um gás para a gente continuar esse trabalho de arte e educação. E agora agradecer em nome do coletivo, com certeza, passando esse momento que a gente pudesse reunir de novo, a gente vai se organizar para fazer esse laboratório de escuta. Me chama que eu vou, gente. Qualquer Por favor, já está aqui o convite para o TT de testemunha, a gente chama com certeza. E acho que agradecer a todo mundo também que veio, que ficou, conversou e assistiu com a gente. Agradecer também o Anderson que está aqui acompanhando a gente. E é isso. Eu também quero agradecer, dizer que estou muito feliz pela oportunidade, né? Apesar da gente estar vivendo, como eu disse, um grande trauma coletivo, que a gente virou imagem, virou bidimensional, perdemos o corpo, né? Esse contato, essa forma de estar juntos, a gente tem que recriar, né? A todo instante, né? A todo momento, né? Pelas multitelas, né? Mas dizer que é possível, né? Por mais que seja difícil. Então, é só gratidão mesmo. E estou muito feliz, porque esse trabalho é a minha pulsão de vida, né? Então, quando eu falo sobre ele, eu estou vivendo, né? Então, é só agradecendo mesmo. Muito obrigada pela oportunidade. A gente agradece. Maria disse, eu queria agradecer pela oportunidade de aprender com alguém tão grande. Obrigada. Fiquei tímida e acabei não falando que sou estudante universitária. Estou cursando artes visuais e foi muito bom poder ver e ouvir sobre as imagens de uma forma tão diferente. Só tem a agradecer, gente. É só amor. Bem, e é isso, pessoal. Muito obrigada por terem vindo. E a gente sinta-se à vontade para falar com a gente. Acho que ali também todo mundo está muito aberto para trocar ideia. Uhum. E é isso. Muito obrigada. É isso, gente. Obrigada. Quem quiser me enviar e-mail, conversar comigo, tem aqui os meus contatos. E aí eu só queria falar do Projeto Afro, né? O Projeto Afro é uma plataforma de artistas afro-brasileiros, é criado pelo Deli Andrade, e lá tem o meu projeto Narrativas Se Encontram, tá lá também. Então, quem quiser, né, acessar a plataforma para conhecer outros artistas afro-brasileiros, né, fica o convite, e também as artistas latinas, né, que lá também tem outros trabalhos que eu desenvolvo. Então, fica o convite aí para vocês acessarem e conhecerem, tá bom? Bem, são 2 projetos bem legais também. Então, vamos lá.
Muito obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Até a próxima.